Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um canal específico. Esse é o canal da Sarah Proton e ela vai se apresentar aqui para vocês. Sarah Proton, eu sou autora do livro Belas e Feras, a violência doméstica da mulher contra o homem, e eu vou responder algumas perguntas que eu recebi sobre o livro, entre elas do Iago, do Psicoandrologia. A primeira pergunta que ele fez é: o que te fez interessar pelos direitos dos homens e qual a sua motivação? Primeiro, é importante falar que desde pequena eu observava o tratamento que as mulheres davam aos homens, na adolescência principalmente, porém eu acreditava que era um comportamento específico da classe social e do meio em que eu vivia. Por exemplo, há adolescentes que usam diversos remédios psiquiátricos, fazem uso de álcool e de outras drogas. Eu observava uma maior incidência de violência por parte delas. Porém, quando eu entrei na faculdade e passei a conviver com um maior número de mulheres e também observar de perto o comportamento delas e atitudes com o namorado, com o marido, eu vi que o problema não era do meio que eu estava inserida, até porque na faculdade tinham pessoas de diversas idades e regiões do país que simplesmente foram para lá para estudar. Só que o estopim que me resolveu criar essa pesquisa foi no dia que eu estava num restaurante, final da tarde, e entrou uma mulher esbravejando e gritando e foi direto para uma mesa. Chegando lá, ela pegou o primeiro copo que ela viu na mão e virou o líquido na cara do homem. Ele pacientemente levantou, tirou o celular do bolso e mostrou para ela. Nesse fato, eu imagino que a bateria dele tenha terminado ou o telefone estava no silencioso e ele não viu que ela estava ligando. E o que aconteceu? Nada. Ninguém fez absolutamente nada. O restaurante ficou em silêncio, alguns continuaram comendo e eu escutei no máximo alguns comentários de quem estava na mesa com ele, que ele podia ficar tranquilo, que mulher era assim mesmo, que amanhã ia estar tudo bem. Outro também falou rindo que hoje você vai dormir no sofá. Ela se retirou do restaurante, ele ficou um tempo lá, uns 10, 15 minutos a mais, e depois saiu todo envergonhado. Esse fato mexeu muito comigo porque até quando um passarinho entra num restaurante, gera maior tumulto do que o que essa mulher fez. E no dia seguinte eu tive um churrasco com alguns amigos e na reunião de vários deles, de amigos conhecidos e outros que eu não conhecia, eu relatei o que tinha acontecido no dia anterior e perguntei o que eles fariam e o que eles achavam daquilo. E todos, sem exceção, mais de 10 homens na minha frente, falaram sem pensar duas vezes que toda mulher é assim, que isso era coisa de mulher e que eles não fariam nada, que eles já estão acostumados com isso. Isso me deixou profundamente indignada. Então, a partir daí, eu comecei a pesquisar e eu queria simplesmente provar para eles, inicialmente, e para todos os homens que eu convivia, que isso não era coisa de mulher, que isso é crime e que eles não podem e não merecem aceitar esse tipo de tratamento. Isso da pesquisa se deu diretamente na internet e eu não localizei porque não existe nenhum dado oficial no país sobre violência doméstica contra os homens. Como você pode ver, ela já falou o que motivou ela a fazer um canal, também a criar seu livro e fazer sim um levante contra a misandria que se levanta por parte das mulheres, é claro. Que nós sabemos que isso não seria graças somente a mulheres ignorantes, mas também sabemos que tem o Estado por trás, tem políticos e ideologias de direita e esquerda que praticamente estão alinhadas no mesmo caminho, né? E eles sempre estão relativizando, como ela mesmo disse aí, que os amigos dela falaram que isso acontece, é coisa de mulher, é natural, não pode fazer nada, entendeu?
Na verdade, sim, poderia fazer. Mas, para falar a verdade, o que deve acontecer é o seguinte: o homem não leva a sério tipos de agressões por parte da mulher. Já a mulher, ela leva a sério. Também teve, sim, casos de televisão, da mídia, perdão, da imprensa, e todo o aparato para falar: mulher, se você for violentada, denuncie, denuncie, denuncie. Então, boa parte das mulheres começa a denunciar. E boa parte delas também, é claro, com aparato e todo o apoio da Maria da Penha e a lei do poder de voz que ela tem, né? Começa a usar também para falsas acusações. Como ela mesma disse, a Sarah Proton, no canal aí dela, ela falou que desde a infância ela já percebeu comportamentos assim, né? Ou seja, todas as mulheres sabem desse comportamento de violência, e essa violência está aumentando. Essa violência não está ficando apenas no casamento, essa violência também está aumentando, como vocês viram no vídeo anterior que eu fiz sobre a capivara do Uber, né? Que fez aquele chorinho ali para fazer com que os cavaleiros brancos se levantem e destruam o alvo que ela queria, né? Então foi aí que aquele chorinho ali fez tudo aquilo. Se ele não tivesse gravado um vídeo, não chegaria muito longe, e ele provavelmente seria aquele motorista do Uber que aparentemente assediou aquela jovem donzelinha recatada, né? Toda educada, a menina lá do Uber, que fizeram a maior repercussão para o caso dela. Bom, mas voltando ao assunto aqui, falar sobre o canal dela, que me motivou também a fazer um vídeo para promover. Por incrível que pareça, eu já disse isso uma vez, quando eu criei o meu canal, o primeiro canal que foi me recomendado foi um canal de uma feminista. Se vocês verem a cara dela, fala, isso aí deve ser ódio, amargura, talvez, por não ter a capacidade de ter uma beleza e conseguir algum homem. Também tem mulheres assim, com esse tipo de ódio. E lá no canal dela, ela tem o mínimo de visualização 400 mil visualização, o mínimo. Eu vi um vídeo dela que chega a 1.400.000 de visualização. Então, assim, o YouTube é o lixo, é a porta de liberar lixo. Por mais que aqui tenha muitos canais que sejam bons para a mente, né? Eu acompanho, assisto alguns canais e tem canais assim bons, só que provavelmente o YouTube só vai levantar o Felipe Lixo, vai levantar todo esse chorume. O chorume fica lá embaixo, sabe? Quando você pega o saco de lixo e todo aquele concentrado do lixo vai para baixo da sacola e fica aquela gotinha de água fedida. Então, ela é a parte de cima do YouTube, entendeu? É a parte que fica em cima. O YouTube promove esse tipo de canais. Aqui você pode ver o canal dela. Esse vídeo foi de junho de 2019, 3.000 visualizações apenas. Ela tem apenas 2.000 inscritos. Isso quer dizer que nenhuma mulher se interessa pelo canal dela. Porque é lógico, está falando a respeito de muitas mulheres, e muitas mulheres que são assim, vamos dizer, a maioria, né, que são de violência contra o homem, elas são contra quem fala a verdade. Elas são contra quem fala nu e seco, sem nenhum tipo de filtro, sem nenhum tipo de viés. Ou seja, eu aqui falando dela, eu não vou nem querer comparar ela com a Ana Campaiola. A Ana Campaiola já fez o livro do feminismo e tal, subversão, perversão e subversão. Só que ela não chegou tão longe. Ela chegou, virou política, deixou pra lá a causa, parece, né? Deixou a causa de
fazer uma lei para que proteja também os homens, ela deixou de lado. E aqui ela coloca o livro, né, na Amazon. Ela coloca também aqui sobre violência doméstica também. Ela também coloca, ela fala no canal dela também sobre os dados que não são lançados pela mídia. A mídia ela só lança os dados e manipula da forma que ela quer, coloca na televisão, revista, redes sociais e tal. E aí forma a cabeça do gado e fala: ah, a mulher é a mais violentada, a mulher é a que mais sofre. Mas na verdade não é assim que funciona, não é? E aqui tem, fala testosterona, a séria seria a verdade da causa da violência, Setembro Amarelo, causa de suicídio, síndrome da mulher de Potifar e castração química. Aqui, mãe tira a vida do filho, um ano após cortar o pênis da criança. Ela que coloca vários links para quem quiser acompanhar também. O tiozão, 8 meses atrás, já tinha recomendado. O Platinho também já recomendou, né? É lógico que as pessoas veem assim, é uma pessoa lúcida, então tem que ser compartilhado. E assim, ela parece que sim, é uma pessoa bem estudada. E principalmente estudada nesse assunto aí, que se remete à situação do homem na sociedade ginocêntrica. E ela fala alguns detalhes aqui que eu gostei. Eu não vou colocar o vídeo dela toda, mas vou colocar pelo menos alguns pedaços. E eu queria simplesmente provar para eles inicialmente e para todos os homens que eu convivi que isso não era coisa de mulher, que isso é crime e que eles não podem e não merecem aceitar esse tipo de tratamento. O início da pesquisa se deu diretamente na internet e eu não localizei porque não existe nenhum dado oficial no país sobre violência doméstica contra os homens. Eu localizei apenas 2 pesquisas de psicólogos, um deles restritos aqui a Minas Gerais e outra da psicóloga Simone Alvim. Ou seja, o que ela diz aqui, que é a respeito de levantamento de dados, você não vai ver em Datafolha, você não vai ver em Ibope, você não vai ver em outros tipos de centro de pesquisas sobre algum caso de violência contra o homem. Você vai ver sempre relatos, né? Você vai ver em psicólogos, você vai ver também em delegacias e essas situações assim onde tem, né? Porque é daí também onde esses centros de pesquisas eles pegam, né? Eles vão lá, pegam as pesquisas de lugares de médico, vai em psicólogo, vai em delegacias para pegar informações e aí sim eles formam os dados para fazer lá o gráfico de violência contra a mulher. Então, eles vão fazer pesquisa para a mulher. E a pesquisa para a mulher é sempre assim: ah, tem violência de homem contra a mulher, mas está ali em 1% ali, acontece em caso isolado. Que a Minas Gerais e outra da psicóloga Simone Alvim, já conhecida pelo tema. E ambas restritas a até 400 pessoas. Entre essas pesquisas, eu localizei também uma da socióloga Miriam, que coordenou um estudo com 13 mil estudantes de 5 estados e revelou que 10% das meninas já agrediram fisicamente alguém na escola. Ou seja, a agressividade feminina não se restringe ao parceiro. Elas estão ficando cada dia mais agressivas com as demais pessoas em torno delas. Já o estudo do Centro de Atendimento e Apoio ao Adolescente da Universidade Federal de São Paulo, com 320 estudantes, sugere que 22% das meninas já apresentam comportamentos violentos, enquanto apenas 12% dos meninos. Quem já acompanhou aí, já viu vários vídeos de adolescentes, né, em brigas em escolas. Muitas das vezes tem garotas envolvidas e briga delas peitando jovens ali, peitando homens, né? E como você pode ver, não existe na escola, isso é visível, você não vê na escola um adolescente, um homem peitando uma garota na escola. Não se vê garoto peitando garota na escola, você só vê a garota peitando o garoto, e aí sim acaba tomando um esculacho e sempre é vista como algo errado, né?
enquanto apenas 12% dos meninos. O Centro Latino-Americano de Estudos de Violência e Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz, realizou uma pesquisa com 3.200 estudantes, do qual revelou que 30% das meninas já agrediram e agridem fisicamente os companheiros, com tapas, empurrões, socos, chutes e puxões de cabelo, enquanto apenas 17% dos meninos fazem o mesmo. Então vocês conseguem ver que ela está empenhada em estudar, puxar os dados e ver que não funciona da maneira que os dados que vêm dessas agências aí de pesquisas, né, que eles estão certos, né, que sim, qualquer um pode pesquisar, pode ir por conta própria e ver que há uma grande cobertura da mídia em cima desse tipo de pesquisas que fazem com que a mulher seja a única vista como se ela fosse vítima em tudo, né? Na verdade, nós sabemos que a sociedade está virando um caos. Tanto homem quanto mulher foram criados por pais delinquentes já, né? E agora os filhos nascem piores que os pais. Hoje podemos ver que até mesmo os bandidos eles são piores quando eles pegam suas vítimas. Antigamente os bandidos ainda tinham mais relevância com as vítimas. Os bandidos de hoje eles pegam senhor de idade, senhora de idade, arrebenta. Então também as mulheres também elas mudaram bastante também dos anos pra cá. Elas também estão mais agressivas, estão com mais problemas mentais. Só que a mídia fica fazendo uma imagem de que a mulher é santa, de que a mulher é boazinha e tal. E não é verdade, né? E geralmente mulheres assim, vamos dizer, eu não sei o caso da Sarah, mas provavelmente ela deve ser uma pessoa educada, porque para chegar no limite de estudo em que ela consegue enxergar nu e cru sem colocar algum viés, algum cabresto nos olhos, é porque ela não foi mal educada, né? Ela foi bastante instruída na sua vida. Geralmente, infelizmente, é assim que funciona. Os filhos são criados somente pela mãe. E a mãe não tem a condição de dar uma educação para seus filhos. E esses filhos vão crescer. E esses filhos eles terão filhos. E seus filhos serão piores que seus pais, serão pior que ele mesmo, entendeu? Então, só tende a piorar. Então, para o direito, não se leva nenhum tipo de transtorno de personalidade, por exemplo, para tratar e para resolver a violência doméstica. Embora um juiz no Mato Grosso recentemente tenha recebido um prêmio por ter reduzido em 80% a reincidência dos casos de violência doméstica. E ele fez isso como? Oferecendo terapia e tratamentos psicológicos para os homens que praticavam violência doméstica. Então, sim, isso deve ser abrangido e aplicado em todo o país, mas o principal, incluir os homens também como sujeitos passivos da violência doméstica. A mensagem que mais me marcou é sobre a violência sexual sofrida pelos homens em contrapartida da companheira. É comum a gente ouvir falar que homem pratica violência sexual, que homem força a companheira a tomar anticoncepcional porque não gosta de usar camisinha, e a mulher se sente pressionada que isso é sim uma violência e ela acaba cedendo. Porém, alguns dos relatos que eu recebi é do outro lado, de mulheres que obrigam o companheiro sim a tomar Viagra, que obrigam o companheiro a ter relação no horário que ela quer, quando ela quer, não respeita o momento de cansaço do homem. E o que mais me chamou a atenção
é pela semelhança que eu já tinha ouvido de um conhecido e de um outro amigo próximo, que é sobre após ter uma relação sexual, a mulher desesperada pegar a camisinha e olhar a quantidade do líquido que tem dentro. Eu achava que isso era 2 casos isolados que eu tinha conhecido, mas eu recebi vários relatos nesse sentido. Eu falei, gente, isso é completamente absurdo e o problema é muito pior do que a gente pensa. E ninguém quer falar sobre a violência sexual que os homens sofrem. Então, Ou seja, ela ela procurou a fundo, ela viu também que há casos sim de homens que sofrem violência desse tipo, como você pôde ver, que é sobre uma mulher pegar a própria camisinha depois do ato para ver, né? Então aí é uma violência psicológica, porque é deixar o cara doido, né? Coisas do tipo. Não é somente isso que acontece. Tem até aquela tirinha lá que a mulher pega o saco do cara quando ele chega em casa e cheira pra ver se tem cheiro de outra pepeca, e aí ela vai lá e dá um tiro nele. É, isso tá acontecendo com frequência, porque esse tipo também de violência contra o homem, isso aí é desde antigamente. Eu lembro da época em que eu era criança e eu ouvia sempre falar: mulher matou homem, tirou a vida de um homem com óleo quente, tirou do homem enquanto ele dormia. O que eu mais ouvia era óleo quente e água fervendo no ouvido, quando a pessoa estava dormindo, o cara estava dormindo. Então eles passam a imagem de como se o homem fosse o único violento, né? O vídeo dela tem bastante detalhe, como você viu. Eu recomendo você dar uma olhada no vídeo. Você vai ganhar bastante informação também. E ela está praticamente querendo fazer um levante na política para colocar isso lá dentro, né? Eu não espero que ela vá fazer igual a Ana Campagnolo para querer ganhar uma vaga na política, porque isso eu acho que perderia todo o mérito. Mas pelo fato dela estar se engajando nessa causa de ter o direito do homem, né? Isso já está acontecendo com muitas mulheres, já estão enxergando. E é importante, por mais que você deva falar, ela vai partir para um lado, ela vai partir para o outro. Deve estar querendo ganhar o monopólio da condução do direito dos homens, mas não é bem assim, né? Tem muitos outros homens e muitas outras mulheres que só saberão da causa ou só irão se interessar pela causa quando tiver uma mulher falando pelo homem. Isso é. Tem homem que está preso, tem homem que está preso nessa situação e só ouvindo a voz de uma mulher, ouvindo a voz doce de uma mulher, é que o gadinho ali ele vai. É verdade, é verdade. E aquela mulher orgulhosa, aquela mulher ali cheio de soberba, que ela não quer saber de ouvir um homem, porque ela também já está totalmente contaminada com o feminismo, né? Das redes sociais, toda a mídia, televisão, de não ouvir o homem, que o homem não merece prestígio algum, então ela nunca vai querer ouvir o homem. Então aí, às vezes é necessário uma mulher falar, né? Por isso que você pode ver mulheres que são abertamente contra o feminismo e elas fazem campanhas e fazem vídeos assim, elas são as mais perseguidas do que os próprios homens. Os homens fazem, mas os homens não são perseguidos. Agora, mulheres assim, elas são até mesmo ameaçadas. Isso vocês podem ver, a Ana Campagnolo, teve outras também, já foi. Na época até a Janaína Pascoal também, ela estava numa época assim contra o feminismo, tanto que
até esquerdistas queriam agredir ela e tal. Estava num momento assim ruim. Então assim, deem uma olhada lá no canal dela para ver os vídeos dela. Esse aqui foi um vídeo assim que eu gostei, foi um colega do canal, ele pediu para mim ver e eu vi, assisti com calma e achei ótimo o vídeo, porque ela falou coisa que muitos homens não falaram sobre o tipo de violência, e ela fala com a calma assim que dá pra ver assim que não tem maldade e praticamente conscientizar, né? Conscientizar de que os homens também sofrem. Se você tem filho, se você é uma mulher aí, você tem o seu filho casado com uma outra mulher e essa outra mulher vai e prejudica o seu filho com uma falsa acusação ou coisa do tipo. Esse tipo de empatia que você deve ter. Pessoas da sua família. E aí você para refletir, mas você tem que perceber que todo mundo tem direito, não só os seus filhos, né? Bom, eu tô fazendo esse vídeo tarde, então minha cabeça já tá meio ruim. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo e até a próxima.